Eu já falei tanto filme sobre Natal, mas tá na hora de falar sobre uma série de Natal, que é Feliz Natal e tal. Olá, eu sou o Lúcio, esse é o Pop Stuff e hoje vamos falar sobre a série Feliz Natal e tal, ou no inglês Merry Happy Whatever. E é uma série da Netflix com 8 episódios que traz Brady Schmendler e Ashley Tisdale, sim, duas ex-Disney, pra Netflix, numa série com uma temática natalina, mas até que ponto ela vai se manter natalina, sabe? Porque a primeira temporada é toda essa questão Natal e pega um pouquinho do Ano Novo. Mas será que pro futuro ela vai se manter assim? Eu fiquei na dúvida. Até principalmente por causa do nome, porque no inglês Merry Happy Whatever, apesar do Merry e do Happy fazerem referência a Natal e Ano Novo, não necessariamente a série precisa falar só sobre esses períodos do ano, né? Até porque dentro da história ali da série tem um comentário sobre Páscoa. E eu fiquei pensando, tá, mas se fizerem uma temporada no período da Páscoa, como é que vão fazer Feliz Natal e tal, sabe? Ia ficar estranho. Mas eu imagino que a tradução tenha sido pensada, talvez em uma conversa, ou talvez tenha sido aprovada de alguma forma nos Estados Unidos, não sei. Até dei uma procurada nas outras traduções de outros países e a maior parte delas mantém essa questão do Natal no título. Resta saber se os roteiristas vão manter sempre a história nesse período. Mas indo para a história, nós temos a Amy e o Matt, que é um casal de namorados, que estão chegando na Filadélfia, que é a cidade natal da Amy. E no caso, o pai dela é um policial, que é conservador, mas eu acho que na verdade ele nem é tão conservador, ele é controlador. Esse é o problema dele. E esse que me irritou na série. Ele ser controlador demais. Sabe? Aquele tipo de pessoa, aquele tipo de parente que gosta de dizer tudo que você tem que fazer do jeito dele, que se não for do jeito dele, vai dar errado. Que se não for a indicação dele, não vai dar certo. Então é o tipo de coisa que me irrita demais. Apesar de entender que a narrativa dele é essencial pro desenvolvimento da série, pra levar os acontecimentos como chegam ao fim da temporada, não teria medo de dizer que eu gostaria de tirar ele como principal, deixar ele como coadjuvante. Até porque a Amy, no caso, ela tem mais 3 irmãos. A Kayla, a Patsy e o Sean. E dentro desse contexto dos irmãos, o que temos? Cunhados. E os cunhados são pessoas incríveis. No caso, a Kayla, que é a personagem da Ashley Tisdale, ela se separa logo ali no primeiro episódio. Então o ex dela ali meio que numa mini reunião familiar larga todas as coisas que ele falava que não gostava da família, ou das coisas que ele tinha medo, mas ele não deixa tão claro assim. Mas, apesar dele ter ido embora e a Kayla precisar viver esse novo momento solteira dela, entender qual seria esse momento de solteirice dela. E nós temos também o Todd, que é casado com a Patsy, e a Joy, que é casada com o Sean. Esses dois, quando se reúnem com o Matt, e o Matt começa a contar o que ele gostaria de fazer, que no caso é pedir a Amy em casamento, e pedir a mão dela pro pai dela, os planos que eles têm pro futuro, o Todd e a Joy meio que dão uma segurada nele, porque ele pode ser um tanto quanto sonhador quando se trata do Dom, no caso, o chefe ali da família. Mas apesar da Joy e do Todd eles serem coadjuvantes, eles ajudam muito a guiar a história, principalmente quando eles se reúnem com o Matt e começam a organizar ali as informações. Porque o Matt percebe principalmente que o Dom é um tanto quanto sozinho depois que a mulher dele faleceu. Ele não teve mais nenhum outro relacionamento, não buscou nada, apesar de ter uma certa paixãozinha ali pela enfermeira Nancy. Mas ele não toma atitude porque ele acha que não é momento ainda, que ele não tá preparado, e realmente chega um momento ali que a gente vê que ele não tá preparado para isso ainda. Mas o Matt, ele vê que ele pode ajudar de certa forma. Ele não percebe que essa forma que ele busca de ajudar, na verdade o quanto ele se entrega para a família não é o que ele recebe de volta, e isso prejudica muito ele. Não que ele estivesse 100% certo em todos os momentos, né? Ele fez as suas cagadas também. Perceber que a família nem sempre é receptiva e que você nem sempre vai agradar todo mundo é muito importante, né? Principalmente quando tu já tá num relacionamento um tanto quanto longo e tu não conheceu a família ainda. É um tanto daquela discussão de que o que vale é o meu relacionamento, no caso, casal, ou no relacionamento geral com todo mundo que, sei lá, vou ver uma vez por ano. E assim, toda a família, no caso os filhos, eles vivem numa bolha da falta do enfrentamento. Eles não tomam o risco de enfrentar o pai deles porque tem medo de como ele vai reagir, porque eles sabem que ele é extremamente controlador e que ele vai tentar manipular certas coisas para ele
parecia que sempre venceu. Porém, isso começa a afetar muito a vida de todos, no momento que cada um tem seu pequeno dilema. No caso, a Patsy, ela tem dificuldade para engravidar, o Sean, ele perde o emprego e tem vergonha de dizer que tá sem emprego, e a Kayla tá no momento de não só de separação, de entender sua vida solteira e também de entender sua orientação sexual. E a Amy ainda chega lá no ponto que o pai dela consegue uma proposta de emprego para ela com um salário muito bom na Filadélfia, só que é uma tramóia lá que ele fez com um cara que ele não prendeu. Apesar deles viverem bem, viverem em harmonia, tem todos esses empecilhos que atrapalham tanto quanto a vida deles e trazem segurança, principalmente para todos. Que a gente percebe que todos são extremamente inseguros em certos momentos, e essa questão de não poder se impor pro próprio pai, de dizer o que gosta, o que não gosta, o que não gostaria de fazer, ou como gostaria que fosse feito, acaba sendo um empecilho muito grande para todos, porque eles basicamente têm vergonha de dizer não para ele, e ele não se mostra insatisfeito com isso, sabe? Ele gosta de ter essa sensação de poder, e isso me irritou por demais na série, porque ele é um cara extremamente chato, faz as coisas dele e não admite que erra, ou se admite que erra é muito tempo depois. Me deu uma certa aflição na posição dele como protagonista da série. Apesar disso, nós temos uma participação especial nessa temporada do avô da família, mas no caso o avô materno. Posso dizer que pra mim foi a parte mais sensacional da temporada, porque é a única pessoa que desestabilizava o Dom sem medo nenhum. E ele se sentia desestabilizado porque ele era enfrentado, o que os filhos dele não faziam. Até na verdade esse é aquele momento que eu falei que nos vemos na Páscoa, é o avô que fala que ele só vem pra casa nesses momentos festivos. O que eu posso dizer dessa série é que ela tem um elenco muito legal, tem uma história que pode ser bem desenvolvida se tirarem um pouco do foco no Dom, ou se derem um outro rumo para a vida dele, no caso, se ele conseguir desenvolver um romance, ou se ele deixar de ser um pouco controlador. Ele entrando num relacionamento com uma pessoa como a Nancy, que tem uma personalidade muito diferente da dele, que tem uma visão de mundo muito diferente da dele, talvez ajude ele a melhorar em certos aspectos. Mas eu não sei se seria o suficiente para ele deixar de ser o controlador que ele é. Mas eu acho que isso só numa próxima temporada a gente vai saber. Feliz Natal e Tal ainda não foi confirmado uma segunda temporada, até porque faz pouco tempo que lançou, mas pela narrativa talvez teremos casamentos, bebês e algumas mudanças familiares. Mas se você já assistiu Feliz Natal e Tal, comenta aqui embaixo o que você achou da série, se você se surpreendeu, se você achou que poderia ser melhor, o que poderia ser melhor, né? Porque eu considero que tem certas coisas que poderiam ser muito melhor na história. E obviamente não esqueça de deixar seu like, fazer sua inscrição no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!